Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, essas imagens que você vê aí chegou a nós através do nosso irmão Alan. Eu agradeço muito, os inscritos mandam para ele e ele manda pra gente. Então muito obrigado, meus irmãos. Essas imagens dizem, né, confirmam que mais de 100 mil caminhões vão se juntar hoje, né, dia 7/11/2022, embora eu esteja fazendo esse vídeo no dia 6. Ele está saindo agora na segunda-feira, onde está sendo prometido a maior paralisação que o Brasil já viu. E aí a Jovem Panos já noticiou, né, que de fato são mais de 100 mil caminhões. E aqui, se essas imagens não forem de 2017, porque eu não sei, realmente chegou através de inscritos, se elas forem realmente de agora, de 2022, você vê bastante caminhão mesmo. Não é de caminhoneiro autônomo, você pode ter certeza disso. Isso aí deve ser de donos de transportadoras, não é? Que não gostaram nem um pouco da vitória do Lula. Aliás, a classe empresarial, a classe média para alta, né, do Brasil, realmente ficou muito revoltado com o resultado das eleições. Até agora não foi provado nada, né, só falácias. O próprio Exército, que conferiu as urnas tanto quando foram e quando chegaram, até agora também não apontou nenhum problema. Então, meus irmãos, isso só torna quase que impossível que seja feito alguma coisa. Mas as pessoas têm acreditado nisso, que ficando na frente de quartéis vai fazer alguma mudança. Eu creio que não, eu acho que isso só vai servir, inclusive já está dando muita munição para a mídia de esquerda atacar com isso o cristianismo, os valores da família tradicional, dos bons costumes. É isso que está acontecendo agora. Eu estava vendo um vídeo do Reinaldo Azevedo, ele lá na Band, e ele histérico, né? Atacando de fato os valores que nós defendemos. E nós não vimos isso antes. Estamos vendo de novo. Eu acho que a esquerda ela vai voltar fulminante, porque as pessoas estão agindo de uma forma muito errada, meus irmãos. E eu já tenho dito isso aqui para vocês. Agora, fora isso, tem também aí uma nova esperança para os grupos bolsonaristas, segundo eles mesmos, né? Que os índios mais isolados do Amazonas, estariam se juntando ao movimento em apoio ao Bolsonaro. Eu não sei como é que isso pode fazer a diferença, mas enfim, eu quero que você veja aqui, né, como eles estão confiantes e como eles falam com orgulho disso. Eu tô com esses áudios, não sei quem gravou, né, mas os nossos irmãos nos mandaram aqui. São áudios de grupos bolsonaristas que os nossos irmãos nos mandaram aqui pra gente dar uma analisada. Então eu quero ver juntos com vocês e em seguida a gente comenta. Vitor, Rondônia tá quase toda tomada, tá bom? O Pará também, a Bahia também. Pode pesquisar aí, já pesquisei. Outro lugar também que tá é Amazonas parado, tá? Maranhão, os índios estão em massa. Aqueles índios da Raposa Serra do Sol não ficou um em casa, até criancinha de colo, tá? Entendeu? Lá no Amapá, no Roraima, ali tá, ó. Diz que os índios que tem menos ainda, por enquanto, agora já tá em maio, mas que tem menos volume ainda é o nosso aqui do Mato Grosso. O resto já estão em peso, cara. Esses aí não tem como culpar Bolsonaro, porque esses aí não obedecem o Bolsonaro, tá bom? Esses aí é o seguinte, eles querem o governo Bolsonaro, mas o Bolsonaro não consegue tirar eles. Eles não obedecem ninguém. Então esses aí, o STF não tem como. Isso daí só vai ajudar a acontecer a coisa mais rápido ainda. Vai ajudar a acontecer mais rápido ainda. Porque o que eles vão fazer? Matar índio? Entendeu? Bom, meus irmãos, é estranho ver os índios sendo trazidos de Hilux, né?
Hilux, L200 Triton. Você vê que os carros são bem parecidos uns com os outros, então deve ser alguém que mandou, né, que fosse buscar esses índios lá. E aí a pergunta é, eles estão realmente porque pensam assim ou porque vão ser pagos para estar lá? Né? É uma coisa realmente complicada, família. Parece que é um movimento desesperado, uma tentativa desesperada para ver se muda alguma coisa, né? Usar os caras literalmente como bucha de canhão, porque eu não vejo outra forma das coisas acontecerem a não ser isso. Eu não vejo esses fatos de outro jeito, porque, já disse, se tem alguma coisa, alguma ilegalidade, alguma fraude, que fosse apontada da forma correta, com um relatório, mostrando, olha, aqui assim, mas falácias, pegar, por exemplo, resultado de uma urna e falar como se fosse de uma sessão inteira, né, de uma zona eleitoral inteira, isso não se faz, isso é covardia. Mas aí estão fazendo isso, as pessoas não entendem, né, acreditam nas narrativas porque já estão pedindo por isso, né? O tempo todo quando eu ia conversar com bolsonaristas diziam isso. Não, mas você acredita que isso aconteceu? Eu digo sim. Eu acredito sim, porque eu conversei com o povo mais pobre e o povo mais pobre está muito insatisfeito com o governo Bolsonaro. Inclusive, né, nós apontamos aqui, a campanha foi muito mal coordenada com essa história de motociatas. Isso é motociata, né? Moto para uma pessoa que é pobre, que mora na favela, é como se fosse uma limusine, é como se fosse uma Lamborghini pra gente. E o cara ali faz motociatas pelas melhores ruas da cidade, já nas outras ruas por trás, onde ele está passando, né, como eu mostrei aqui mesmo na minha cidade, não sobe nem moto de tão ruim que é a estrada, e lá ele não passou, as pessoas ficaram olhando de longe. Então isso faz com que perda muito votos. E já o Lula é aquele cara que se mascara, né, veste a máscara do coitadinho, né, a cachaçinha, a carninha, é assim que ele fala. Então pra mim é fácil de entender. Você acha que no Brasil tem mais pobre ou mais rico? Davi, tem mais pobre. Então não tem o que falar. Aí tem outros áudios aqui, meus irmãos, que a gente vai conferir juntos, falando a mesma coisa. Quer dizer, é uma narrativa, né, da junção dos índios aí, uma carta que o movimento bolsonarista está apostando muito, né, para causar um impacto mundial, principalmente as ONGs lá fora. Esse movimento está sendo muito mais, né, esse movimento, essas paralisações bolsonaristas, elas estão muito mais chamando a atenção da mídia internacional do que a daqui. A mídia nacional evita falar, ela tenta abafar, até porque está alinhada com o governo do PT, e a lá de fora tem mostrado muito. Então eu acredito que trazer o índio, e por isso mais é que eu me convenço que isso aqui não está nascendo aleatoriamente, isso aqui está nascendo de uma coordenação de gente ligada ao governo. Tem várias lideranças, grupos aí, que inclusive já está sendo investigado isso, né? Porque realmente parece muito estranho que isso aconteça do nada. E ainda quando eu vejo esses áudios em várias partes, até pela forma das pessoas falarem, você vai perceber isso também. E todos apostando na mesma coisa, meus irmãos, parece sim uma coisa coordenada. Vamos ver mais um áudio aqui e em seguida a gente volta para comentar. Andréia, acabou de dar merda aqui na minha cidade. Agora o bicho pegou. Estão parando tudo, Andréia. Carreta, não vai, não passa ninguém, nem com bicicleta não passa. Sabe quem? Os índios se uniram, estão tomando as rodovias e estão peitando a Polícia Rodoviária Federal. Entendeu? Tomaram Vilhena, tomaram Sapezal, Campo de Julho, agora Comodoro. E está esticando para outros estados também. E isso aí vai mostrar para o mundo que os índios estão a favor do governo Bolsonaro. A mídia não vai conseguir esconder isso, porque parando tudo, vai parar tudo, vai parar o norte, para o centro-oeste também. Olha a cagada que esses malditos fizeram, eles não vão aguentar a pressão. Porque agora como é que vai? Vai bater no índio? Vai chamar o índio de terrorista? Que nem o Alexandre de Moraes falou? Que quem é contra é terrorista? É baderneiro? Aí a merda feita. Os índios chegaram aqui, tirou o pessoal, falou, pode ser que quem vai cuidar somos nós. Aqui com nós não tem acordo. Olha a confusão. E eles vieram peitados para fazer a coisa acontecer. Eu vou te passar a informação mais para frente. Então, meus irmãos, para encerrar aqui tem um áudio de uma moça, né, que diz basicamente a mesma coisa também, apostando aí, botando muita fé nos índios, né? Até o pessoal acredita que os índios vai, sei lá, enfrentar a polícia e vencer todo mundo com arco e flecha. É assim, é surreal o que está acontecendo no nosso país. Vamos ver juntos aqui. Gente, eu mandei esse áudio aí agora para vocês ouvirem que o bicho tá pegando
e tá pegando a nosso favor, graças a Deus. Os índios no norte e no centro-oeste estão invadindo cidades a favor do nosso presidente. Isso é ótimo. E espalhem o máximo isso, porque isso tem que chegar no jornalismo, tá? Porque o mundo tem que saber disso. Porque agora os índios vão sentar o cacete a favor do Bolsonaro. Literalmente, família, as pessoas têm depositado a sua fé, né, no famoso santo de barro. E só por isso, só por essa forma de se comportar, as pessoas ajoelhadas em frente aos quartéis, pedindo para os militares que, na verdade, nunca agiram em favor do Brasil. A última vez que teve a ditadura militar foi uma ordem dos próprios americanos, né, veio de lá, da maçonaria. Enfim, meus irmãos, é complicado explicar isso para quem não está desperto. Você que está desperto sabe muito bem disso, né? Os nossos irmãos de fé e batalha, os verdadeiros. Agradeço inclusive aos novos membros, aqueles que se mantêm como membros sempre aqui no canal, porque sabe a importância, né, de continuarmos com esse conteúdo que a gente tem aqui, que é literalmente a partidária. A gente apoia pautas, né? Coisas que a gente acha positiva, coisas que a gente imagina que é menos ruim para o nosso país, a gente tá junto. Mas quando a gente percebe, como no caso desses movimentos, que só vai trazer prejuízos como mais censura, dar argumento à mídia de esquerda. Agora mesmo eu estava vendo o Reinaldo Azevedo descontrolado, pedindo a prisão aí de pessoas, até porque houve de fato excesso, estava tendo excesso o tempo todo. Então os caras que antes, né, mediam as palavras, agora estão atacando abertamente aí o cristianismo, a moral, os bons costumes, a forma de a gente ver a família tradicional, os valores que a gente quer passar para os nossos filhos. Os caras estão atacando abertamente, baseado nas últimas ações bolsonaristas, meus irmãos. Ou seja, nós estamos colocando mais munição nas armas deles. É isso que está acontecendo. É para isso que esse movimento vai servir. Você vê que a idolatria das pessoas é tão grande que, ao invés de elas dizerem: Bolsonaro, prova pra gente o erro que nós acreditamos que existe, cadê os relatórios aí das Forças Armadas? Apresenta isso pra gente, prove que houve alguma coisa. Você não vê cobrarem isso dele. Na verdade, esses protestos eram para ser de frente à casa dele. Olha, Bolsonaro, a gente exige que você prove e mostre pra gente, porque nós acreditamos que tem. Mas não. Então você vê a contradição. O cara que deveria, que é a parte mais interessada em mostrar isso, não faz. E nos próprios áudios, meus irmãos, você não vê eles mesmos falarem de patriotismo da nação. Eles estão falando de quê? De Bolsonaro. É bolsonaristas. É um movimento bolsonarista. Desde o começo eu falei isso. Então teve gente que ficou revoltada. Ah, Davi, você está se acovardando. Na verdade, quem se acovardou durante esses 4 anos foi essas mesmas pessoas que estão ali parecendo uma bandeira ambulante. Onde estavam essas pessoas quando o ministro do Bolsonaro aprovou a suspeição de Moro, literalmente destruindo a Lava Jato? Aí depois, para tapear, foi e votou para manter a condenação de Moro. Ora, se você já desmoraliza, desqualifica o cara que deu a sentença, como é que a sentença vai ficar mantida? É óbvio que não. Então os caras fizeram tudo já esquematizado para o gado continuar idolatrando eles. Mas a soltura do Lula, a candidatura do Lula, foi tudo obra do próprio Bolsonaro, meus irmãos. Só não vê quem não quer. Voltando quase 400 vezes com o PT, oferecendo para os comunistas chineses as nossas empresas estratégicas a preço de banana. Tudo isso acontecendo debaixo dos olhos dessas pessoas e você não viu um protesto. Ao contrário, o Bolsonaro fez isso aos gritos de mito. E agora quererem que o exército resolva as coisas, lutem a nossa luta, isso não vai acontecer. O que nós vamos testemunhar agora é os efeitos da idolatria e as consequências disso posteriormente. Vocês anotem o que eu estou dizendo, salve o vídeo para me cobrar depois. Porque o que eu estou dizendo aqui é baseado em fatos, meus irmãos. E contra fatos não há argumento. Então vou encerrando por aqui. Se acontecer algo mais, né, se o movimento realmente crescer muito, a gente volta com o assunto mais tarde. Eu espero vocês por aqui, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Um abraço e que Deus proteja a nossa nação. Fui!